Enfim, iniciamos a gravação. Novamente, boa noite a todo mundo. Eu peço quem for entrando, né, que eu não sei se todo mundo aqui se inscreveu no link, vai deixando o nome de vocês e a universidade, que depois a gente vai fazer uma lista para poder certificar quem ainda não se inscreveu pelo Event 3, viu? Aí vocês podem estar colocando o nome e a universidade de onde vocês vieram. Aí depois a gente passa um link para a gente poder formalizar a certificação de todo mundo, ou quem estiver no grupo, a gente faz esse link por lá, a partir de quem colocou aqui nos comentários. Todo mundo bem-vindo aqui. A gente gostaria também, se tiver alguma instituição, algum grupo de pesquisa, enfim, centros acadêmicos, diretores acadêmicos, que possam se manifestar aqui para a gente poder marcar presença, quem já está presente. E, enfim, eu vou passar a palavra para o Vinícius, né, nosso presidente, para ele fazer a abertura, e aí a gente vai encaminhando conforme a programação. Lembrando que, de início, a gente tem a saudação, né, da mesa diretora, está presente aqui eu, o Vinícius e o Azrael, e logo em seguida a gente vai para a nossa mesa, para a gente poder discutir um pouco algumas pautas com foco no Sul, e espero que tenha estudantes aqui do Sul para a gente também poder entender as dinâmicas que estão rolando enquanto ensino de filosofia no Sul. Passa a palavra para o Vinícius. Boa noite a todas, todos, demais pessoas, espero que estejam me ouvindo. Eu me chamo Vinícius, sou estudante de filosofia da Universidade Federal de Sergipe, estudante de licenciatura. Gostaria de saudar a todos aqui, né, presentes, nesse 10º encontro regional de estudantes de filosofia do Sul, algo que nasceu por volta de 2010, né? Então, o objetivo de estarmos aqui é tentar reacender essa chama do movimento estudantil aí na região sul, e a gente vai ter tempo, né, de conversar, de saber como é que está a organização dos centros acadêmicos, dos estudantes independentes. Não vou me prolongar muito, porque em breve eu vou conversar sobre o histórico, né, do movimento estudantil de filosofia e também envolvendo a região sul. E é isso, gente. Um bom evento para todos. Eu passo a palavra agora para o Azrael, né, que está presente também da diretoria, para poder fazer essa saudação de início. Olá, gente, boa noite. Espero que todos estejam bem. Desde já desejo que todos sejam muito bem-vindos a esse encontro. Meu nome é Israel, sou natural de Fortaleza, Ceará, mas atualmente eu moro em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Sou estudante de filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Estou aí na licenciatura também. É um prazer muito grande estar somando aqui com vocês, entendendo as nossas demandas como um todo, como estudante, em particularidade a região do Sul, que a gente possa construir esse encontro muito rico, com vários debates, sair daqui com os encaminhamentos, para que a gente possa entender nossas realidades contínuas. Desde já, agradeço em nome da mesa diretora e vamos dar continuidade ao processo. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço. Tem mais alguém aqui da direção? Se tiver, podem levantar a mão. Eu sou o Matheus, né, conhecido como Matheus Matias, e eu atualmente estou como coordenador regional Nordeste, né, da Fenefil, e estou aqui ajudando a colaborar, né, nesse evento do Sul, que é um evento que tem um tempinho, né, que a gente não realiza, então a gente está querendo voltar com os eventos nas regiões, e aqui é uma tentativa da gente fazer ele remoto, para a gente poder entender as necessidades do Sul, entender as necessidades dos centros acadêmicos, das universidades, para a gente poder formalizar um evento no ano que vem, quem sabe presencial em uma das universidades que queiram sediar, né? E tem uns centros acadêmicos filiados, que isso é importante para poder sediar o evento no ano que vem, de maneira ou remota, ou semipresencial, ou até presencial mesmo. E é isso. Gostaria de saudar todo mundo aqui, saudar o pessoal presente, os grupos de estudo e de pesquisas aqui presentes. Estou vendo aqui tem pessoal vou olhar rapidinho, tem a Franciele, de Blumenau, Santa Catarina. A gente tem aqui Santa Maria, o Germano, a Lucilene, que é do Paraná, José Alberto de Ilhéus, a Vitória de Universidade Federal de Santa Maria, Blumenau novamente, Gilson da UESC Ilhéus, Rian da UESC Ilhéus e o Gabriel da UEMA.
Dando a saudação inicial, a gente vai passar a palavra aqui para o Vinícius, né? Vou explicar rapidinho antes dele falar um pouco como que está a nossa dinâmica do dia. Nossa dinâmica hoje, o Vinícius ele vai apresentar um pouco do histórico, né, no movimento estudantil, em especial no Sul. Logo em seguida, a gente vai para a mesa, né, porque a gente tem que debater três pautas importantes, sendo elas a desvalorização da filosofia e sociologia, a PL de número 1466/2026 e a sugestão legislativa de número 05/2026, que são uma sugestão da ampliação da carga horária de filosofia, né, em todo o Brasil, e falar um pouco sobre a filosofia no ensino fundamental e médio. Em seguida, a gente abre, né, depois das 8h40, para o público poder se manifestar, darem suas contribuições, para que a gente possa formalizar depois uma carta em conjunto com o evento Regional Sul e o evento EAD, né, que a gente vai fazer ainda essa semana, com as pautas e necessidades que forem aparecendo em ambos os eventos. Explicando a dinâmica é essa, passo a palavra agora para o Vinícius, para ele poder fazer um repertório do que a gente tem de construção até hoje em filosofia. É com você. Eu acho que eu não vou conseguir apresentar, mas vocês estão conseguindo visualizar? Sim, sim. É que eu não estou vendo a opção aqui de apresentar. Embaixo, ao lado das páginas, depois dos quadradinhos, isso. Ai, perfeito. Bom, eu trouxe aqui um livreto, né, que sintetiza todo o movimento estudantil de filosofia. Eu coloquei do período de 1983 a 2026, mas entendemos que o movimento estudantil também teve contribuição dos estudantes de filosofia, né, principalmente no período da ditadura, no qual muitos estudantes de filosofia foram perseguidos, assassinados, torturados. Então, vamos dar um breve histórico desse movimento, que surgiu, né, digamos assim, em torno de 1983, com os preparativos anos anteriores, com o primeiro Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia, o ENEFIL, com o tema Reintrodução da Filosofia no Segundo Grau. E esse evento aconteceu ali nos limites, né, impostos pela ditadura militar. Então, já se existia, sim, um movimento, né, estudantil de filosofia, junto com os professores, de reivindicar a reintrodução da filosofia no segundo grau, que hoje corresponde ao ensino médio. Aí aqui tem algumas imagens, né, de algumas edições do NFIO. Já deixo aberto aqui, se alguém souber de algum registro fotográfico, de documento, né, a gente está fazendo também esse recolhimento de registro para a gente ter um histórico mais robusto e preciso, digamos assim, do que foi o movimento estudantil de filosofia nos anos 80, 90, 2000. Bom, paralelo, né, ao encontro nacional que surgiu com essa questão política da reintrodução da filosofia no segundo grau, a gente teve uma necessidade de um encontro mais político, né, que acabou que o NFU era mais predominantemente acadêmico. Então, os estudantes entenderam que era preciso uma instância que fosse de deliberação política. Aí surgiu o Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, o COBREFIL, lá por volta de 2006, né, durante um NFU que aconteceu nesse ano. Então, a partir desse momento, o Cobrefil veio tomando uma postura mais política para se debater a política estudantil, as questões de filosofia, lembrando que também é um contexto, né, no qual vai se haver a reivindicação da filosofia no ensino médio, que em 2008 teve a obrigatoriedade da filosofia e sociologia, né, que foi sancionada pelo atual presidente. E dentro, né, desse contexto aqui, né, do Cobrefil, surgiu também a necessidade de uma entidade que representasse todos os estudantes, né, e nasceu em 2008, mas ela foi pensada um pouco antes, né, é a Associação Brasileira de Estudantes de Filosofia, a ABEF, que surgiu no terceiro Cobrefil, que também tem alguns registros,
E junto da ABEF, desse movimento que já tinha um teor mais político, né, surgiu o primeiro encontro regional de estudantes de filosofia do Sul, em 2010, que foi realizado em Passo Fundo, com o tema A Formação do Professor de Filosofia, que foi uma proposta da entidade ABEF. Aí, no ano seguinte, 2011, tivemos a segunda edição do Erefil, né, com o tema Filosofia nos dias de hoje, ensino, pesquisa e extensão. A gente também tem poucos registros, né, desses eventos, mas ele aconteceu em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina. Temos registro do terceiro encontro regional de Estudantes de Filosofia do Sul, que foi realizado no Colégio de Aplicação da UFRGS, não sei se é assim a sigla, né? Questões regionais, talvez. Tem uma forma de falar que eu não sei. Mas foi em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, com o tema Críticas Contemporâneas da Filosofia. E em 2013 tivemos o quarto Erefil Sul. Em 2012 tivemos o terceiro, em 2013 o Erefil Sul, que aconteceu na Universidade Federal da Fronteira Sul, lá no campus de Chapecó, com o tema Filosofia no Brasil, História, Desafios e Contribuições. Em 2014, teve o quinto, né, Erefil Sul, com o tema Filosofia e suas multiplicidades, que a gente tem alguns registros, né, que fizemos. Foi realizado em Caxias do Sul, na UCS, e em 2015 foi realizado o sexto Erefil Sul, com o tema Transdisciplinaridade na Filosofia, que foi realizado na Universidade Federal de Santa Maria. Aí, posteriormente, tivemos o sétimo, né? Eu perdi aqui nas contas. Bom, tivemos o sétimo, com o tema... que foi do ano anterior. Bom, tivemos o sétimo, Raízes... Está muito pequenininho aqui para eu ler, mas tivemos o sétimo encontro, e tivemos o oitavo encontro de 2017, que foi realizado na UFFS, e teve como um tema Filosofia e América Latina, repensando novas perspectivas para um olhar filosófico. O nono tivemos 2019, acredito que foi o último, né? Que temos registro, depois veio a pandemia, que foi realizado na UFPR, no campus Curitiba, com o tema Filosofia em Tempos de Crise. E agora nós estamos iniciando o 10º Erefil Sul, em 2026, com o tema retomar, reconstruir e resistir o movimento estudantil de filosofia do Sul, nessa tentativa da gente não esquecer esse encontro, né, tão necessário para nós, estudantes de filosofia, ter ali uma interação com outras universidades regionais, e tem o nacional também, que tem a sua importância de ter essa relação com estudantes de várias universidades do Brasil. Esse encontro tem o objetivo, né, da gente tentar ver uma possibilidade de realização do encontro presencial ou híbrido na região sul. Não sei se vocês perceberam, né, a gente está realizando o encontro, mas na sua composição
de comissão organizadora não tem estudantes do Sul, são estudantes do Nordeste que estão tentando reativar o encontro do Sul. Então, é uma coisa que a gente precisa discutir, né, dessa questão da gente ter uma dificuldade, não somente no Sul, tá? Mas em diversas regiões, diversas universidades, essa dificuldade de entrar em contato com os estudantes, de incentivar, mobilizar, politizar os estudantes, principalmente agora que nós vamos precisar muito dessa interação, dessa formação em torno do movimento estudantil de filosofia para que a gente se fortaleça e lute pelos nossos direitos enquanto professores, enquanto pesquisadores da área de filosofia. Também, né, a ABF, ela deixou de existir um tempo, ela foi extinta, né, e existiu uma Executiva Nacional do Estudante de Filosofia, a ENEF, que foi formalizada, ela já existia muito tempo antes, né. Na verdade, existia desde 1983, mas como uma comissão organizadora que preparava o próximo encontro. Uma entidade realmente política veio a existir com a ABF. A Executiva Nacional do Estudante de Filosofia também teve essa questão de retomada política, mas não teve a sua formalização de modo a ter continuidade. Para além do encontro regional do Sul, a gente tem um encontro regional do Nordeste, que foi realizado o primeiro em 2018, aí no contexto da INEF, o segundo em 2019, o terceiro em 2020. Bom, o quarto era para ser realizado um pouco antes, pouco depois da pandemia, mas teve um cancelamento, e a gente tentou manter em Feira de Santana. A gente vai realizar no mês que vem o encontro regional de Estudantes de Filosofia do Nordeste, entre o dia 11 a 14 de agosto, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Mas, só retomando aqui o histórico da FENEFIL, né, que é uma herdeira desse todo esse movimento que surgiu lá nos anos 80, a gente viu a necessidade, ultimamente, né, de reativar uma entidade nacional que representasse os estudantes de filosofia. Então, em primeiro momento, a gente gostaria de reativar a BEF, mas no Cobrefil a gente decidiu, no 10º Cobrefil que teve ano passado, decidiu transformar a associação em uma federação nacional de estudantes de filosofia, e daí nasceu a FENEFIL. A gente soltou o Manifesto do Movimento Estudantil de Filosofia, né, que está para leitura. A gente tem um site, fenefil.com.br. Então, a gente construiu esse manifesto junto com os estudantes, fazendo aquele processo de escuta, né, então vale a pena ler. Também no Cobrefil a gente deliberou por instituir um Dia Nacional dos Estudantes de Filosofia, que é o dia 8 de novembro, em memória de Catarina Helena Biessabe e João Antônio Abiessabe, que foram um casal de estudantes de filosofia, né, recém-casados, que foram torturados e assassinados durante a ditadura militar, estudantes de filosofia da USP. Então, fizemos essa homenagem a esses estudantes, e a Catarina, ela também é o nome da nossa chapa, né, da chapa atual da federação. E daí a gente teve algumas iniciativas, realizamos plenárias em defesa da filosofia e sociologia no ensino médio, articulando várias outras entidades. Soltamos um outro manifesto chamado pela obrigatoriedade da filosofia e sociologia, manifesto das entidades, né? Algo que a gente vai conversar já já. A gente fez também, né, a campanha do Vote Sim, uma vez que a sugestão legislativa que nós vamos conversar, a ideia legislativa passou a ser sugestão, né, que até agora está parado lá no Senado, e provavelmente só ano que vem que a gente vai tentar ter alguma iniciativa, né. A gente também conversou com estudantes do México, né, inclusive no Encontro Nacional a gente vai ter alguns representantes do México. Lá em Sergipe, eu não estou em Sergipe, eu sou de Sergipe, mas eu estou hospedado aqui em São Paulo, na casa de uns amigos. Então, aqui tem um pouco das nossas atividades durante essa gestão, né? Só as fotos, os registros para vocês perceberem. O Encontro Nacional, o 37º Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia, ele vai ser realizado na Universidade Federal de Sergipe,
com o tema Filosofia e Interdisciplinaridade, entre os dias 14 e 18 de dezembro de 2026. Então, espero contar com a presença de vocês nesse encontro. A gente já está se organizando para recebê-los. Então, as inscrições estão acontecendo, os lotes estão rolando, as submissões também. E acredito que é isso. A gente tem os registros dos Enefil anteriores. E é isso, eu passo a palavra para o Matheus agora. Amigo, eu não estou te ouvindo se você estiver falando. Voltou agora? Foi o microfone desligado. Eu estava agradecendo ao Vinícius, né, sobre a explanação do nosso histórico. Em torno da minha fala, caso alguém queira dar alguma sugestão, alguma coisa, levante a mão, que aí eu dou uma pausa, a gente continua. Eu vou fazer um breve histórico também, bem rápido. Acabei não preparando o slide, porque o evento é mais para a gente poder conversar das demandas, o que o Sul tem, o que precisa. Se tiver alguém do Sul, comenta aqui para a gente já estar sabendo também. Como está a movimentação de filosofia, se há filosofia ou não no ensino médio, se tem filosofia no ensino básico, como que a Federação Nacional de Estudantes de Filosofia pode estar... Caiu de novo sua voz. Enfim, vamos sem microfone. Voltou agora? Enfim, aí, caso alguém queira falar alguma coisa, fazer um cumprimento, tiver alguém do Sul, comenta aqui embaixo. Levante a mão e eu passo a palavra. É mais um encontro mesmo para a gente poder fortalecer o Sul, escutar as demandas, escutar as sugestões, criar um plano de trabalho para a gente poder entregar, né? Começar a realizar, na verdade, até o final do ano, que é quando a gente tem o encontro nacional novamente, que vai eleger a nova gestão, que vai ter um ano aí para poder estar pegando as sugestões de cada região, né? E estar aplicando na sua gestão que virá, né? Então, vou falar um pouco sobre o histórico, né? E a importância do nosso tema que a gente trouxe. Por que retomar e recuperar a memória das lutas de filosofia é importante? Primeiro, por causa de um resgate histórico desde a ditadura militar, a qual a gente tem o ensino de filosofia que ele sai e volta do ensino mesmo, e aí a gente fica nessa briga do porquê estudar filosofia, estudar as humanidades é tão importante. E é o que a gente briga, é o que a gente realmente vive, e há uma certa importância crítica na sociedade que é de fazer a formação da própria pessoa, que ela saia ali da famosa caverna, né? E pense a partir de si mesmo, né? E é um plano político, querendo ou não, da direita, fazer com que as pessoas não tenham uma voz, que as pessoas não pensem por si mesmas e sejam levadas por uma manada, seja lá o que for, e acreditem no que aparece, né? Muitas das vezes a gente não sabe nossos direitos, não sabe o que pode, o que não se pode, e a filosofia ela tem, mas a sociologia esse papel de mostrar que você é um cidadão ativo dentro da sociedade, que possui direitos, que possui deveres dentro da sociedade e que muitas das vezes esses direitos eles são limitados para a gente. A disciplina, né, filosofia, como a gente já sabe, ela vem com esse movimento de saída e retirada dentro da ditadura militar. Temos nossos colegas, né, que foram torturados, foram capturados, não só eles, como muitos outros estudantes, a maioria da USP, entre outras universidades, na época da ditadura. Então, falar de filosofia e falar da importância da gente estar na sociedade é falar da memória dessas pessoas que lutaram para que a gente esteja aqui hoje, que haja filosofia nas universidades e que haja um pensamento crítico dentro da própria sociedade. A gente tem a retomada da filosofia, né, um pouco depois da ditadura militar, só que o que é que acontece? A filosofia, ela sempre fica entre sai do currículo, entra no currículo, vira optativa, vira obrigatória, e aí a nossa luta enquanto federação é que essa disciplina tão importante, ela se torne
uma disciplina obrigatória de fato e que sua carga horária seja aumentada, que os últimos ataques com o novo ensino médio, a gente perdeu carga horária de filosofia e sociologia. E aí a gente tem, né, com a redemocratização, né, a, a, a gente volta à obrigatoriedade da filosofia em 2008, porém, em 2017, com a nova reforma do ensino médio, a gente perde novamente espaço. Então, nossa luta é a luta de mostrar que a gente precisa ter esse espaço e a importância dele para toda a sociedade. E aí a importância da gente reconstruir mais do que defender apenas as disciplinas, porque além de defender a importância dessas disciplinas, é reconstruir como esse ensino ele tem que ser dado, ele tem que ser ministrado, como que as universidades estão prestando, né, essa licenciatura, o bacharel, especialmente na licenciatura, que é nossa área específica, né, de atuação, como está sendo pensado o currículo de filosofia, como está sendo aplicado o currículo de filosofia em dadas regiões do Brasil. Então, a importância da gente estar discutindo, né, uma curricularização que não seja apenas uma curricularização dos primórdios, vamos dizer assim, da filosofia, mas que também haja outras abas de filosofia. A gente hoje fala em filosofia indígena, a gente fala em filosofia no campo epistemológico, filosofia da terra, filosofia da mente, enfim, entre tantas abas que em algumas universidades a gente não tem mais essas áreas de atuação. A gente tem o Ailton Krenak, né, com a filosofia da terra, e que é um local importante para a gente também estar adentrando e estar discutindo a importância da filosofia, não apenas no processo de ensino, aprendizagem, para uma formação preparativa, né, para o mercado de trabalho ou para os Enems da vida, mas que também essa filosofia ela possa ter validade, ela possa ter uma validação na própria sociedade. Se eu estudo ou se eu trabalho, por exemplo, aqui na UESC, a gente conseguiu aprovar esse ano agora um curso de filosofia da terra, voltado para produtores agricultores e afins, para poderem ter um curso mais voltado no que eles trabalham, no que eles vivem. Então, é uma filosofia mais voltada para essas localidades. E aí a gente tem algumas perguntas importantes, né, ao reconstruir, mais do que defender essas disciplinas, que é qual projeto de educação a gente quer, qual projeto de filosofia a gente quer nos currículos e a importância desse projeto na sociedade. Além de falar um pouco sobre como que essa escola está voltada à formação, se a formação ela está sendo mesmo, tendo uma formação de continuidade, quem são esses profissionais que estão dando aula de filosofia. No último censo que a gente teve, apenas 47% de professores que dão aula de filosofia têm formação específica em filosofia. E isso é algo muito caro para a gente, porque muitas das vezes as escolas, quando são optativas, ou enfim, quando tem a opção de colocar filosofia ou não nas suas grades, elas deixam de querer filosofia porque acham que filosofia é um mimimi, é falar sobre qualquer coisa, mas quando na realidade algumas escolas, isso acontece porque não há um professor formado na área, há um professor que fala sobre qualquer uma outra coisa, mas não fala sobre filosofia ou se utiliza dessa carga horária de filosofia, mas não tem o arcabouço teórico, epistemológico, filosófico para poder estar falando de filosofia com propriedade e acaba sendo uma aula mais vaga. Então, a importância da gente reocupar esses espaços e a gente ter mais presença, porque muitas pessoas, podem ser nossos casos também, deixam de fazer filosofia porque não vem área de mercado, não vem como atuar, não vem o que fazer depois. Isso é uma problemática para a gente que está nessa missão de querer realizar nossos sonhos, de estudar filosofia, porque a gente vê a importância dentro da sociedade e que a gente não vê espaço depois. Então, reconstruir filosofia é dar espaço tanto de atuação da gente, tanto de um projeto político e pedagógico que mostre o que a filosofia tem de mais valor e faça com que as pessoas, né, esses estudantes, eles possam colaborar na sua argumentação, numa leitura crítica da própria realidade, numa reflexão ética do seu papel na sociedade, seus direitos e deveres, e uma maior participação democrática, política,
e, em última instância, né, um combate à desinformação, que a filosofia ela vai colaborar com esse senso crítico que a gente precisa tanto hoje em dia. E, por último, por que resistir em nosso tema? Resistir porque a gente necessita atualmente, enquanto federação, centros acadêmicos, diretórios, a gente tem um papel importante que nada mais é de organizar os estudantes, esse resistir, mostrar que a federação aqui ela está apoiando, ela está querendo adentrar em cada espaço, ela quer representação no Sul, ela quer representação no Nordeste, ela quer representação em cada universidade, seja ela pública, seja ela privada, seja ela presencial ou EAD, e que tem alguém para poder dizer, ó, minha universidade está com problema de professor, a grade tem isso, tem aquilo, na minha escola não tem filosofia, eu quero como que eu consigo isso. Quais são os canais? A gente tem a BEF, a gente tem várias entidades de base, e uma delas é a federação que vem cumprir esse papel de mostrar qual é a importância de filosofia e comprar esses debates da filosofia dentro da sociedade. E aí a gente entrando agora, né? E aí, caso alguém queira contribuir, vão levantando a mão que a gente vai continuar, que eu dou espaço para fala. Pode falar, Vinícius. Ah, já abriu, eu pensei, eu pensei que ia abrir ainda. Entrar na primeira pauta, que é a Lei 15.000, a lei que foi aprovada agora, sancionada, mas caso queira Sim. dar uma contribuição antes. Ah, tá. Eu gostaria de dizer, né, que nós, enquanto FENEFIL, estivemos desde o final do ano passado junto à ABFIO, né, a Associação Brasileira de Ensino de Filosofia, a ABEX, que é a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, e a Profib, que é a Associação de Professores, Professoras, Filósofos e Filósofos do Brasil. Então, junto com essas entidades, nós nos somamos para ter apoio a uma ideia legislativa. Não sei se aqui alguém assinou ou deu esse apoio, mas nós fizemos passada em sala de aula, fizemos cards, manifestos nas redes sociais, mas principalmente no contato de pessoa a pessoa, para que a gente conseguisse 20 mil apoios, para que essa ideia legislativa, que propõe a obrigatoriedade da filosofia e da sociologia em todos os anos do ensino médio, com no mínimo 2 aulas semanais, ela fosse levada, né, ao Senado. Então, a gente conseguiu que isso chegasse a um nível, né, posterior, depois de 20 mil apoios, virou uma sugestão legislativa, que é a sugestão número 5/2026, que está sob relatoria da professora Dorinha, do Partido União. Então, a gente não teve nenhum retorno dessa relatoria, está na Comissão Direitos Humanos e Legislação Participativa. Então, a gente não ainda está parado, né? Podemos entender assim. Então, nós tivemos aí desde o início, junto às entidades, para que a filosofia e a sociologia estivesse sendo pautado no Congresso Nacional, né? Então, agora a gente está em duas frentes. A gente está no Senado, através dessa sugestão legislativa, esperando aí a boa vontade da relatora, mas acredito que esse ano não vai rolar mais. E a gente tem também, né? Só para chegar ao PL que a gente pediu o veto, a gente tem o PL 1466/2026, que é similar, né? Semelhante, tem o mesmo objetivo da sugestão legislativa, aquela que foi do apelo popular, né? Então, ela também propõe a filosofia e a sociologia presente todos os anos do ensino médio, só que na Câmara dos Deputados. É um PL, está agora sob relatoria na Comissão de Educação da Maria do Rosário, deputada. A gente teve mais acesso, né, ao que está acontecendo. Ela está propondo aí, junto com a sua assessoria, uma audiência pública. A gente está reivindicando nosso espaço também, né, enquanto estudantes, junto com as entidades de professores, docentes e de científicas, né? Só que nós fomos pegos de surpresa com o PL 4.808, 2020.
E ali propõe a criação de uma disciplina, de um componente curricular obrigatório, apesar de algumas entidades dizerem que é transversal, não, a lei é clara, é obrigatório. A autora do PL, né, que é a Renata Abreu, se eu não estiver enganado, que é do Podemos, ela disse que é uma disciplina obrigatória. Então, para a gente que somos de filosofia e para quem é de sociologia, é uma derrota enorme, porque a gente já não tem carga horária suficiente no ensino médio. E essa disciplina é toda educação básica, tá? Do ensino fundamental até o ensino médio. Se nós, que somos professores de filosofia, já não temos espaço para a gente dar aula de política, de cidadania, né? Muitas escolas, é realidade, muitas escolas que não, e para além de não ter professores licenciados em filosofia, a gente também tem muitas escolas que não dão aula de filosofia. Tem lá bonitinho filosofia, mas no conteúdo é uma outra coisa para vestibular, por exemplo, história para vestibular. Isso relatos, né, de estudantes que passam para a gente. Então, a gente, claro, nós vimos com um péssimo olhar essa criação da disciplina, que é, além de retomar um trauma nosso, né, de filosofia e sociologia da época da ditadura, que fomos perseguidos, né, enquanto disciplina, fomos extintos da educação básica, e no lugar foi colocado Educação Moral e Cívica, o SPB, que é bem semelhante, né, a essa disciplina aí, e a própria autora falou da USPB, né. Então, a gente precisa ver o quão problemático porque não sei se todos aqui são de licenciatura, mas para quem é de licenciatura, é problemático porque tem uma disciplina que fragmenta a filosofia, ela, para além das problemáticas que a gente já vinha carregando, né, de filosofia dentro das ciências humanas sociais aplicadas, ser a que menos tem carga horária, junto com a sociologia, a gente não tem possibilidades de ampliação dessa carga horária e, consequentemente, de concursos. Ou seja, a gente acaba cursando algo que não vai dar um retorno e gera ansiedade em nós, enquanto estudantes, principalmente para quem está se formando, porque não vê muito concurso, não vê muitas áreas. Em Sergipe lançou ano passado o concurso, eu até fiz a prova, um absurdo, que foi o dia todo. E só 10 vagas. Passou 13 anos sem concurso público em Sergipe, e quando teve, só teve apenas 10 vagas para filosofia, sendo que muitas escolas de Sergipe, muitos professores que dão aula de filosofia não têm formação em filosofia, são professores de geografia, são professores de história. E isso a LDB permite, né? Porque está fragmentado as ciências humanas, né? Não é uma disciplina autônoma. A filosofia e a sociologia deixaram de ser disciplina, deixaram de ter esse status de disciplinas e passaram a ser algo fragmentado dentro das ciências humanas, e qualquer professor pode dar o conteúdo, né, um do outro. Até professor de português pode dar aula de filosofia, de sociologia, de história. Então, a gente vê com muita preocupação essa aprovação, né, essa lei 15.468/2026, que foi sancionada pelo presidente Lula. Então, a gente precisa ficar atento e de olhos bem abertos, né, porque isso aí pode fragmentar ainda mais a nossa profissão, enquanto futuros trabalhadores da educação, trabalhadoras da educação, uma vez que quanto menos demanda tem no ensino médio, né, isso cai também a quantidade de vagas de ingressantes em filosofia. Isso também é um outro problema que deve ser enxergado, né, porque a lei dita a demanda, né, se tem obrigatoriedade, se tem valorização, as pessoas querem, né, serem profissionais daquilo, mas se há desvalorização, além dos estereótipos da sociedade, a gente tem alguns empecilhos, né, e gera ansiedade, tranca o curso, as pessoas já entram em filosofia já tentando passar para outro curso. Por exemplo, lá em Sergipe, quando a gente faz a nossa roda de conversa na semana de recepção, a gente vê que muitas pessoas escolheram filosofia por escolher filosofia, muitas querem filosofia para ir para história, para psicologia, para ir para direito, entendeu? Então, a gente precisa valorizar a filosofia, mas vendo as condições materiais para que a filosofia, os professores de filosofia se mantenham em sua profissão. Aí daí chega, né,
SPL, que a gente fez várias campanhas aí, né? Infelizmente, nós não temos recurso, não tivemos recurso de mandar alguém para a porta dos parlamentares, das assessorias. A lei também foi aprovada, e quando foi aprovada, a gente foi pego de surpresa, tanto os professores, associações de professores, quanto nós estudantes, entendeu? Então foi algo debaixo do tapete, né, que foi aprovado isso aí. Claro que falar de política, falar de cidadania, né, deve ser falado, mas acreditamos que filosofia e sociologia já deveriam estar cumprindo esse papel, essa função. Então, já só para resumir mesmo, né, a gente deveria ser mais ousados, ao invés da gente estar pedindo a filosofia, ampliação na educação, no ensino médio, a gente deveria estar pedindo a filosofia no ensino fundamental, né? Porque já que estão criando disciplinas, agora criaram uma disciplina que foi educação financeira. Gente, tem matemática, né, que pode cumprir essa função. Para que fragmentar mais a matemática? Vai tomar carga horária de qual disciplina? Da matemática? Se for da matemática, tudo bem, que a matemática, né, ali para as avaliações em larga escala, né, que assim, enfim, tenho muitas críticas enquanto essas avaliações, porque avalia números, não avalia qualidade, né? Mas aí eu gostaria de passar a palavra para vocês conversarem, a gente entender melhor, e até as críticas mesmo de algo, né, que a gente tenha proposto, algo que vocês queiram entender, que a gente está aqui para se entender juntos, né? Isso, a filosofia deveria estar desde a educação infantil, né? E essa disciplina, ela vai estar desde a educação infantil, né? Assim, acredito que como cada escola estadual, como cada instituto federal fazem o que quiser com a carga horária de filosofia e sociologia, cada município, estado, instituto federal vai fazer o que quiser com essa disciplina aí da educação política e direito da cidadania. E aí corre um grande risco de ser algo totalmente de ideologia, né? De um viés político, por exemplo, da Secretaria de Educação de cada município. Então, um plano B que a gente está pensando junto com a Associação Brasileira de Ensino e Filosofia, que é a BFIL, e junto com outras entidades de filosofia e sociologia, é que essas disciplinas sejam ministradas, que essa disciplina, né, que foi criada agora, sejam ministradas por professores de filosofia e sociologia, porque nós temos o arcabouço teórico, né, para praticar, para dar prática dessa disciplina, né? Quem é que vai dar essa disciplina? Tem uma entidade, né, a CNTE, ela está defendendo transversalidade. Claro que vai passar ainda no Conselho Nacional, mas a lei está clara, é componente curricular obrigatório. Se fosse transversalidade, estaria transversalidade. Que aí tudo ok, né? Biologia, português, estaria trabalhando sobre política, mas mesmo assim, qual a teoria, posso dizer assim, no currículo de português, de biologia, dessas outras disciplinas sobre política e cidadania? Não sei, mas aqui, lá na Universidade Federal do Sergipe, eu não vejo muito essas áreas aí de exatas terem teoria política, por exemplo. Então, só as ciências humanas teria ali a função de dar a uma disciplina da forma que deveria ser dada, né? Mas a gente vive aí uma BNCC neoliberal, uma política educacional bem neoliberal, de fragmentação dos saberes, de mercantilização, militarização, que é um grande problema também, essa disciplina está dentro de uma escola militar, ao invés de filosofia e sociologia, já que nós somos perseguidos o tempo todo, né, como esquerdistas e doutrinadores, mas enfim, falei demais. Falou bem demais. Só cumprimentando o Vinícius, né? E aí, quem quiser falar da sua sugestão ou comentar aqui, podem ficar à vontade. Que essa nova lei, né, que a gente foi todo mundo pego de surpresa, ela foi aprovada, e admite, né, uma certa transversalidade, dizem que vai haver uma transversalidade, pelo menos a CNTE fala sobre isso,
Porém, o que ocorre é que quando você vai abrir o projeto de lei, lá está dizendo disciplina obrigatória, não fala qual a carga horária dessa disciplina, ou seja, quantas horas serão por turma, quais turmas, qual carga horária, porque a gente adiciona a disciplina. Se adiciona a disciplina, a gente já tem um currículo, esse novo currículo do ensino médio, que ele já é bem engessado com as cargas horárias, que já houve uma diminuição das humanas em si. Então, aonde que ela vai adentrar? Qual espaço ela vai adentrar? Então, a lei, para além de ser aprovada, que é uma disciplina que a gente já vê, é uma disciplina importante, não vamos negar, a federação ela não nega isso, mas a filosofia e a sociologia já cumprem esse papel, então não teria o porquê de uma disciplina a qual a gente já está cumprindo esse papel. E aí essa lei, ela também vai falar sobre algumas outras questões que fica muito aberto, por exemplo, não há uma formação exigida, e é o que o Vinícius falou. Se um professor, por exemplo, vamos dizer que um professor de matemática, ele não conseguiu completar sua carga horária, mas ali a escola tem uma disciplina nova que ele poderia dar aquele conteúdo. Qual a formação que esse professor de matemática tem para poder lecionar Educação e Direitos Humanos e Cidadania, se não me engano, o nome da disciplina? Qual a formação que ele teve no curso para poder dar isso? Então, a gente fica de mãos atadas, porque a lei, ela traz em si uma nova disciplina, faz um jogo muito bonito, sedutor, vamos dizer assim, de falar que é uma disciplina nova, que vai trazer certos benefícios, mas ela não fala de carga horária, ela não fala qual a formação específica que é exigida para poder atuar e lecionar, que a gente sabe que não há uma formação, né, não há uma licenciatura com o nome dessa disciplina, nem com suas partes. Não fala quais são os professores responsáveis pela administração da mesma e de onde sairá o tempo do currículo. E mais uma coisa, não fica muito específico, né? A gente tem a LDB, qual o mapa curricular que essa disciplina ela vai trazer? Qual o mapa de trajetória dos conteúdos que serão ministrados? E a gente já observa isso porque, por exemplo, se a gente tivesse um projeto de lei dizendo, ó, vamos ter 2 horas aulas em cada turma para a gente poder dar essa disciplina. Essa disciplina, durante a formação desse estudante, ele vai trabalhar com tal conteúdo, e na própria lei não diz quais são esses conteúdos, justamente porque são conteúdos voltados, né, para a filosofia e sociologia. E aí entra uma outra questão, né, que fizeram um movimento tão rápido de aprovação dessa lei, que nossas sugestões de leis, elas foram parar na geladeira. A gente fez um movimento, né, da filosofia e sociologia no ensino médio, foram parar na geladeira, o Senado não pode mais discutir sobre, está em recesso, ele volta, se não me engano, dia 16, dia 17, já perto, provavelmente, das eleições, né, já vai ser agosto, então, mais dificultosamente é a gente voltar essa lógica de argumentar e tentar aprovar esse ano. E aí a gente está vendo, como o próprio Vinícius falou, de tentar ver como que essa lei vai se encaixar, como essa nova disciplina vai se encaixar. São profissionais de filosofia e sociologia que vão dar, então uma perspectiva que a gente quer adotar é cobrar que a disciplina já vai entrar no currículo, né, mas cobrar que esses profissionais que vão dar essas disciplinas sejam, né, de humanas, pelo menos, né, filosofia e sociologia, e que haja uma formalização dessa disciplina, porque até então é um projeto que sugere uma disciplina, mas que é um projeto muito vago, que não diz, não tem uma estrutura específica, nem dos órgãos que legislam, né, como essas disciplinas vão ser dadas, quais são os eixos, enfim. A BNCC e demais entidades não sabem ainda como que essa disciplina ela vai ser ministrada. E aí, atualmente, né, como eu falei mais cedo, 46 professores de filosofia que dão aula, 46%, são formados em filosofia. O resto, 54%, não são formados. E isso é um número muito impactante para a gente, porque a gente não tem professores formados, aí a disciplina, vamos dizer, a disciplina vai ser dada para professores de filosofia e sociologia ministrarem. Só que, por exemplo, no último censo que a gente teve, 46% dos professores formados em filosofia estão atuando, o resto são de outras áreas.
De sociologia, o número cai para 37,1%. Então, quem realmente dará essas disciplinas? Serão agentes ou serão professores que vão pegar aquela carga horária? Então, nossa luta, já que empurraram essa disciplina nova, é que ela seja dada de fato e que ela tome um direcionamento, que é um direcionamento da filosofia e da sociologia, e esse direcionamento vai implicar em muita coisa, por exemplo, aumento de concursos. Porque se a gente tem menos de 50% de cada área de professores formados atuando na rede pública, e essa é uma nova disciplina para todas as escolas, quem são os outros 50% que vão dar? Se a gente cobre e efetiva que profissionais de filosofia e sociologia deem início a essas disciplinas, a gente abre uma questão de abrir mais concursos públicos. Por exemplo, nossa sugestão de lei que uma das características, né, além do aumento da carga horária de 2 horas aulas semanais por turma, é que pelo menos 80% desses profissionais que estão lecionando sejam com formação específica em filosofia e sociologia, porque já basta não ter concurso, já basta a gente não querer ou trocar no meio do caminho, saber se vai ter mercado de trabalho ou não, porque a gente está lutando atualmente com a formação muitas das vezes precária, um mercado de trabalho pior ainda, que não abre concurso público para os licenciados em filosofia e sociologia, e isso eu falo aqui do Nordeste, mas vocês podem dar o cumprimento de vocês, porque a nível aqui no Brasil a gente tem menos de 50 professores, ou 50% de professores formados atuando em cada área. Então, isso abre um caminho para a gente discutir e lutar, né, por mais concursos públicos, com professores efetivos na área, entre tantas outras coisas. A Larissa Alexa falou boa noite. Grande satisfação estar presente nesse debate. Tananã, vai acabar se retirando, porque ela tem um curso de formação agora. Muito obrigada, Alexia. A gente vai ter depois uma relatoria e a gente, no final do evento, tem uma carta conjunta que a gente quer construir com o que a gente debateu aqui. Alguém quer falar sobre alguma coisa, como que está a sua cidade, enfim, seu estado, sobre esse tema específico e como a gente pode atuar nesse novo cenário, né, de uma nova disciplina, junto com nossa luta, porque não é porque a gente vai cobrar essa nova disciplina seja efetivada, né, com profissionais das humanidades, que a gente vai deixar de lutar por 2 horas aulas de carga horária, que já é nosso projeto de lei. A gente quer aprová-lo, mas também a gente quer lecionar também essa disciplina que é importante, ou que pelo menos, mesmo que no desenrolar das nossas lutas, essa disciplina, por exemplo, fique 50% para cada um, vamos dizer, que a gente possa discutir a ementa dessa disciplina, que a gente possa discutir como que ela vai ser dada e a transversalidade, vamos dizer, que eles tanto dizem, sobre nossas próprias disciplinas. Porque se eu tenho uma escola que tem o seu ensino optativo e eu tenho essa disciplina que é obrigatória, eu não vou pegar mais filosofia, vou querer fazer essa disciplina, mas qual a diferença dessas disciplinas? Então, um dos pontos que a gente quer lutar e quer atuar são esses quesitos. Como que se dará essa nova disciplina? Quais serão os profissionais? Qual a carga horária exigida? De onde sairá o tempo desse currículo e qual a projeção curricular dessa disciplina ao longo dos anos? Para a gente poder também, para além, né, do nosso, o que a gente já fala sobre filosofia na escola, a gente não tem uma briga, vamos dizer assim, em locais, né, que há esse ensino optativo e a gente perca mais espaço do que ganhe efetivamente. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse ponto, dar alguma sugestão? Ou a gente pode partir para o próximo? Pronto. Enfim, e no próximo ponto, a gente já falou um pouco sobre ele, né? Que é a nossa sugestão legislativa, que ela está em vigor e está parada, né? Infelizmente. E aí eu vou abrir ela aqui rapidamente, só um momento.
Eu fechei a programação várias vezes durante o evento. Nossa segunda pauta da reunião é o que o Vinícius já falou, né? Que é a PL de número de 14.600. Eita. 1.400. Eita. Já esqueci como que se fala os números aqui. Amigo, eu falo assim, 1466, 2026. Pronto, eu tô aqui, muito número com barra. Que é a nossa sugestão legislativa, né, da ampliação da carga horária de filosofia. E aí, o que a gente pretende fazer? A gente sabe que o Senado, né, ele entrou em recesso e a gente está querendo fazer uma movimentação, aproveitar ano político, então a gente não pode deixar de ir às ruas, a gente não pode deixar de fazer nossos manifestos, de ter uma participação mesmo dos estudantes, dos centros acadêmicos, dos professores licenciados, dos órgãos e instituições, sobre filosofia e sociologia. A gente fez um grande movimento, né, desde os nossos primeiros manifestos, a gente tem conseguido atrair muita gente que vê importância no nosso trabalho e a gente tem que fazer um calendário, né, de lutas agora para a gente poder colocar com que a politicagem, vamos dizer assim, debatam os sistemas. Então, a gente tem que conversar, por exemplo, tem um comício aqui, vou levar o debate da filosofia e sociologia, vou levar a nossa carta, o que a gente trouxe, para a gente poder estar discutindo como essa filosofia e sociologia vai dar, e se essas pessoas, elas estão realmente querendo comprar a nossa briga, vamos dizer assim, comprar o nosso projeto de mundo. Então, chamar, aí a gente tem o site, né, fnfil.com.br, que a gente, toda a publicação que a gente faz sobre, a gente coloca lá, mas chamar as instâncias, né, para a gente poder debater. Eu queria perguntar agora, antes da gente continuar falando, tem alguém aqui do Sul? Porque a intenção do evento além de debater o Sul, né, o ensino de filosofia no Sul, da participação dos presentes aqui, a gente fazer um plano mesmo de metas, objetivos, propostas, de como que a gente pode atuar, quais cenários a gente poderia atuar, e seria importante a gente ter a presença do Sul, porque a gente tem as eleições. Final do ano, a gente tem a eleição da nova chapa, né, já passa a palavra para o Vinícius, e a gente quer, né, a representatividade de todas as regiões, e para isso, a gente precisa adentrar os centros acadêmicos, a gente precisa de mais espaço, porque a gente não tem muito contato com a galera do Sul, e a gente ainda não consegue entender se há um real prejuízo, como que está a filosofia, né, nesse território, e o que a gente pode ajudar. Enfim, Vinícius, pode falar. Eu acho que seria interessante se, assim, não deixando as pessoas à vontade, a gente se apresentar, né? Para além do chat. Sobre a questão do Sul, realmente a gente tem uma dificuldade muito grande de ter pelo menos alguma coordenação no Sul, né? A gente tem no Nordeste, aqui o Matheus, a gente tem no Norte, Vinícius esteve aqui presente, saiu. No Centro-Oeste a gente tem, agora no Sul a gente não consegue ter esse contato, né? E a gente precisaria também ter o contato com os centros acadêmicos, que a gente entende que dentro de um espaço universitário, de um campus, de um departamento, tem um centro acadêmico que representa os estudantes. Então, era interessante a gente repassar por esses centros acadêmicos, né, ver a questão da filiação, que é importante, porque com a filiação, os centros acadêmicos têm direito ao voto dentro do Conselho Nacional, né, através do seu conselheiro ou conselheira e o suplente, que é o órgão fiscalizador, fiscaliza a federação, a diretoria, a prestação de contas, né? Então é importante a gente ter essa base também aí no Sul, né? Então a importância da filiação tanto individual de estudantes do Sul que queiram se filiar individualmente, quanto de entidades, né? Porque aí a entidade pode, a partir de setembro vai ter a convocação do Cobrefil, que vai acontecer dentro do Enefil, né? O Enefil vai ter alojamento, vai ter alimentação,
A gente está fazendo a campanha também para ver se a gente consegue isentar, né, o máximo possível de pessoas. Nós sabemos, né, questão de custos, principalmente quem vem lá do sul, de regiões afastadas daqui de Sergipe, de sociovulnerabilidade. Mas eu gostaria de ver se alguém aqui tem interesse de falar, né, se apresentar e para além do chat. Pode falar. Deixa eu ver. Estamos escutando bem, pessoal? Bom, primeiramente, boa noite a todos. E, enfim, eu sou o Germano, eu sou atualmente tesoureiro da chapa Patos, do CAFIU, do Centro Acadêmico de Filosofia, da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E, enfim, eu fui também tesoureiro e depois vice-presidente da última chapa, mas eu não sei, estamos escutando bem que eu tô de fone, eu não sei, tá tudo certo, tá. Enfim, eu confesso que eu tô um pouco assustado, não minto, e entendo tipo, dado a nossa condição aqui no Sul, eu acredito o Igor que estava aqui, também eu conheço ele é da URGS, né? A gente é bastante, digamos que, atomizados, assim. Pelo menos a gente, como CAFIU, não tem uma conexão tão grande com a URGS, não tem uma conexão tão grande com a UFPEL, e nós mesmos, digo nós como CAFIU, e aqui, enfim, representando o Centro Acadêmico de Filosofia, passamos por coisas nos últimos anos também muito complexas. A Sofia, que estava aqui também é da UFSM, enfim, tinha um pessoal de falta de mobilização, assim, a pandemia rompeu com tudo. Mas, e eu acho que até tem um pouco de sentido isso, assim, eu tô para me formar, né, eu tô no 8º semestre, e eu entrei em 2023. Em 2023 já não havia mais ninguém que nem fez parte, assim, tampouco fez parte dos movimentos que aconteciam antes da pandemia, né? 2019, 2020. Então, eu confesso, assim, eu não tenho rede social, né? Então, eu acabei ficando por fora mesmo, assim. Eu conhecia, claro, muito por cima, por causa do Conúnia no passado, algumas pessoas. Depois eu fiquei um tempo fora, então eu acabei não me engajando e, enfim, o movimento cresceu muito, né? E é impressionante, assim, eu creio que a gente tem que estabelecer algum contato, assim, de fato. Fico feliz de estar fazendo parte aqui para que a gente possa depois, enfim, conversar melhor, quem sabe fazer uma reunião, porque as condições do Rio Grande do Sul não estão longe de tudo isso que vocês estão falando, pessoal. A única questão é que há uma influência de governo Zema no Rio Grande do Sul gigantesca, do ponto de vista da educação e privatização da educação. A gente está lidando com isso agora. Enfim, há poucas semanas atrás, o pessoal estava na rua aí fazendo greve, paralisação por causa de privatização de escolas públicas mas assim, do ponto de vista de filosofia, nada de muito melhor não, assim, sabe? A gente também não, os professores também são muito poucos concursos, com muito poucas vagas, os professores também não têm condições de trabalho, não tem carga horária, tem que dar conta das mais bizarras disciplinas, assim, das múltiplas disciplinas, não só filosofia, né, mas sei lá, projeto de vida, projeto integrador e, enfim, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o RCG, que é o Referencial Curricular Gaúcho, que enfim, enfim, tem algumas diretrizes diferentes da BNCC, mas é isso. Fico assim um pouco envergonhado do ponto de vista de que eu estava olhando ali no FNPIL, a gente não tem nenhum representante da região sul. Claro, existem outras universidades que não estão no Rio Grande do Sul, né, no Santa Catarina, no Paraná também, mas enfim, eu acho que é uma sensação em geral, assim, nossa, de estar muito. Eu lembro de estar conversando com um colega da UFS, da Universidade Federal da Fronteira Sul, acho que Chapecó, que também tem essa sensação, assim, de que está todo mundo muito dentro dos seus
esquemas, assim, dos seus CAFIs, do seu... Quando tem, né? Porque, por exemplo, a FSM, há dois anos atrás, não tinha um CAFIL. Passou mais de um ano sem nenhum diretório. E é isso. Só queria, bom, manifestar aqui as impressões que eu tive. Agradeço pela fala, passo para o Vinícius agora. Seu microfone está desligado. Só para contextualizar a questão do Sul e Sudeste, a gente faz todas as nossas publicações, né, as nossas falas que a gente estuda, né, então tem pesquisas em torno da filosofia e sociologia. E essa nota técnica aqui do Observatório de Ensino de Filosofia de Sergipe, né, que faz, para além de ser de Sergipe, essa nota técnica abrange todas as regiões, e nessa nota técnica diz que as regiões, né, que menos têm aula de filosofia e sociologia são Sul e Sudeste. E para mim foi um espanto, né, essa questão de talvez aí tenha realmente uma perseguição muito grande à filosofia e à sociologia, né? Então, o que contrapõe aí alguns argumentos em torno dessa disciplina que foi criada, de educação política e os direitos da cidadania, de que é uma disciplina que vai, de certa forma, combater o movimento de escola sem partido, ou que vai ir contra ali a questão da perseguição dos professores. Mas, assim, e nós de filosofia e sociologia que estamos o tempo todo sendo perseguidos e retirados e de certa forma, né, sendo prejudicados dentro do currículo, quando a gente analisa para o Sul e Sudeste realmente, né, aqui em Sergipe, falo aqui em Sergipe, mas não estou em Sergipe. Em Sergipe, né, a gente tem filosofia e sociologia, 2 horas aulas, em todos os anos, no ensino integral. Já no ensino parcial, que é matutino, e assim vai, noturno nem se fala. Se tiver, é uma hora aula de filosofia e sociologia em um dos anos, que é a realidade de todo o Brasil, praticamente. Principalmente em São Paulo, aqui, né? Então, há uma desigualdade entre regiões, começamos, há uma desigualdade dentro do currículo, ou seja, matemática, português tem um espaço maior, dentro das ciências humanas sociais aplicadas, tem também as suas desigualdades, por exemplo, filosofia, sociologia e geografia também entra nessa aí, tem a carga horária reduzida, a desigualdade regional, para a gente ampliar um pouco, dentro de cada estado vai ter a sua desigualdade no ensino de filosofia, ou seja, quem acaba perdendo é o filho e a filha da classe trabalhadora, que não vai ter a possibilidade ali de pagar um pré-vestibular, de pagar uma escola pública, uma escola particular que mantenha a robustez do ensino da filosofia e sociologia, que prepara para a redação do Enem, para as questões do Enem, que continuam caindo filosofia e sociologia, né? Então, essa nota aí eu recomendo muito a leitura, porque ela faz uma análise, né, regional e dá vários insights, assim, sobre como está a filosofia, e a gente até publicou no nosso site, né, a questão do Paraná e a questão do Sul, assim, é, é, e a questão da extrema-direita, né, o foco da extrema-direita, e a gente tentou fazer uma ligação, mas é algo ainda para ser estudado, né? Enfim, eu passo a palavra para o Matheus. Sim, sim. Obrigado pela fala também, Vinícius. Para quem entrou depois, só falando novamente, eu atualmente sou professor de filosofia, né? Formei no começo do ano, estou no mestrado em filosofia, na UESC, que fica em Ilhéus, Universidade Estadual de Santa Cruz. E a gente vê também uma questão, pontuando o que vocês falaram, além é, de concurso público, desvalorização, professores. Há um movimento também, por exemplo, aqui na instituição, né, com o Sindicato dos Professores,
da gente levar, né, as lutas da classe, por exemplo, aqui no estado da Bahia, a gente teve algumas paralisações em torno, né, da valorização dos professores, né, e aí foi mais voltada pelos professores, né, das instituições públicas, a UESC, o FCB, houve um certo acordo, né, e esse acordo ele não foi cumprido. Então, a gente já luta por causa de uma certa desvalorização, quando a gente tenta travar uma luta, há um certo acordo, e quando esse acordo ele não é cumprido, a gente tem que voltar novamente à luta e cobrar novamente. Então, o papel da gente hoje, da federação, é ouvir, né, as regiões, e a gente tem os coordenadores regionais para poder estarem fazendo essas escutas das universidades, e aí as universidades, os centros acadêmicos fazem as escutas dos seus estudantes, quando podem, né, a partir dos PIBIDs, fazem as escutas das escolas, né, para poder ver como que dá o andamento, se não há professor, porque, por exemplo, a dinâmica do PIBID, pelo menos aqui em Ilhéus, tem escolas que a gente não consegue ou estagiar ou fazer PIBID, porque em grande sua maioria não há professores licenciados em filosofia. E aí, o papel do PIBID, e aí eu acho que há PIBIDianos aqui provavelmente, antes tinha o RP, né, residência pedagógica, agora só tem o PIBID, o Programa Institucional de Iniciação à Docência, e a gente vê a importância dos PIBIDianos dentro das escolas, porque às vezes quando o professor ele não consegue ali adaptar uma atividade, alguma coisa, aos projetos estruturantes dos PIBIDianos que vão ali focar no que eles conseguem ver a partir da observação, do contato, né, aluno com aluno, porque somos alunos da graduação, eles são alunos do ensino médio, às vezes tem um certo receio de conversar com o professor, e o papel dos PIBIDianos atualmente ela vai esse contato direto entre professor e aluno e propor atividades dinâmicas, entre outras coisas, para esse ensino de filosofia ele se tornar cada vez mais atrativo de uma forma boa, né, porque há uma importância por detrás e que muitas das vezes é negligenciada. E uma proposta que eu estava conversando com o Vinícius, né, e aí eu coloco aqui para vocês, por exemplo, aqui no estado da Bahia a gente tem um programa, não sei se nos estados de vocês tem algum programa parecido com esse, aqui tem um PT, que é a Universidade para Todos, e é um programa do governo, né, do estado, que dá curso pré-vestibular para os estudantes. É um programa gratuito, porém, eu sinto a necessidade sempre de falar com a coordenação do programa, de falar com os PIBIDianos, de levar essa discussão para a sala de aula e afins, porque é um programa que, há 3 anos atrás, você tinha aula de filosofia. Hoje em dia, você não tem mais dentro do programa aulas de filosofia e sociologia. Então, qual o impacto disso na sociedade? Enquanto, como o próprio Vinícius falou, né, o filho, né, do doutor tem acesso a um pré-vestibular de qualidade, focado nas questões que caem ali no Enem, sobre filosofia, sobre sociologia, e quando a gente não tem no ensino médio isso formalizado, quando esse professor ele não tem a formação específica, a gente tem programas como esses que deveriam, né, e fazem, né, muito bem, por exemplo, o PT, só que fazem nas suas áreas específicas. E aí a gente olha, cadê filosofia e sociologia? Aqui na Bahia a gente não tem um programa de cursinho pré-vestibular que foque nas ciências humanas, ou que tenha ciências humanas no seu currículo, no seu projeto. E aí eu estava nessa, né, perguntando para a Vinícius, a gente conversando um pouco, e a gente quis trazer, né, para o debate das regiões no Sul, vamos fazer o mesmo debate no Nordeste, levando esse debate para a nacional, porque a gente quer montar um grande plano de trabalho para que a próxima gestão ela possa saber realmente quais são as necessidades da federação, porque a gente ressurgiu, né, da federação agora, a gente está sentindo ainda as entidades, as regiões, a gente ainda não tem representação em algumas regiões, então a gente não consegue fazer um plano tão consolidado quando a gente não tem escuta de centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, regiões, representação. Então, por isso que a gente fala da importância da filiação, que para além de voz ativa, é de propor também para a gente coisas, materiais, para a gente poder estar implementando, tanto na nossa própria gestão, né, que vai até dezembro, quanto quem for pegar a próxima gestão para o próximo ano.
E aí eu estava falando com ele da gente tentar, né, criar, e aí é um plano muito ousado da nossa parte, mas que eu acho que seria interessante a gente criar algo voltado. A gente tem o Genefil, né, que normalmente você tem os grupos de estudos, e aí o pessoal marca para poder estudar, mas a gente estava pensando em um projeto, em alguma coisa, aí a gente tem que discutir muito bem sobre as regiões, na nacional e afim, sobre preparatório para o Enem, o que a gente não tem, né, no ensino médio, e né, nos ensino médios, que a estatística é grande, que não há professores licenciados em filosofia e sociologia na área, de fazer um projeto de alunos do Enem. Eu mesmo tive um contato ano passado, quando estava perto de formar, que eu fiz, vendo a necessidade da região, eu fiz no próprio Instagram ali, me solidarizando, né, para as instituições, as escolas me chamarem para poder dar aula do Enem. Eu fui convidado para dar aula do Enem em 3 escolas que não tinham professores licenciados em filosofia. Eu tive um resultado muito bom, porque, por exemplo, eu desses alunos, houve o Enem, o pessoal aqui da região, muitos passaram em cursos que gostariam, teve 6 pessoas, só dos que eu conheço, né? Possivelmente passaram mais gente, ainda não consegui bater dentro da universidade com essas pessoas que passaram no Enem e que vieram me agradecer, porque o aulão que eu dei ali de 3 horas sobre tentar dar a história de filosofia toda em 3 horas, o que mais cai no Enem, filosofia e de sociologia, né? Que eu também estava dando algumas questões mais voltadas para a cidadania, enfim, democracia, em sociologia, caíram no Enem. Eles falaram, ó, caiu, eu lembrei da sua aula, eu consegui aplicá-la, responder a questão do Enem, isso me ajudou a pontuar nas humanidades, que fez com que eu entrasse no curso que eu queria. Teve uma pessoa que entrou em filosofia, porque já queria filosofia, teve gente entrando enfim, várias áreas, e isso foi algo que eu fiz. Visitei 3 escolas, tivemos um ganho positivo, né, que pelo menos 8 pessoas dessas conseguiram adentrar em universidades públicas, seja lá qual for a área, e a gente estava pensando em tentar montar um projeto, né, talvez remoto, né, porque a gente não teria um local, seria interessante a gente tiver, né, a gente não tem recurso, né, Vinícius, nem para a gente estar fazendo nossas agendas, mas seria interessante que cada cidade tivesse, né, um projeto, a prefeitura falasse, não, peraí, quanto que eu gasto para poder fazer com que essas pessoas, esses cidadãos, né, esses jovens, eles consigam se formar no ensino médio, consigam adentrar na universidade, qual é o ganho para a própria cidade, para a população dessas pessoas estando se profissionalizando, realizando seus sonhos, e que seria interessante que as prefeituras adotassem, né? Tipo, ó, vou ali chamar 3, 4 pessoas, vou arrumar um espaço e vai ter aula de filosofia e sociologia, tal horário, presencial, semipresencial, EAD, e que a gente gostaria de fazer isso nas cidades. Eu fiz aqui, foi muito positivo, foi muito bom, e a gente pensa, né, eu conversando com o Vinícius, em fazer isso pelo menos de maneira remota. Só que para a gente conseguir conciliar, só eu e o Vinícius, a gente já é um bom caminho, né? Mas a gente precisa de mais braços, a gente precisa de centros acadêmicos que falem, ó, eu posso abrir mais turmas. Porque, por exemplo, se fica eu, Vinícius e, vamos dizer, todo mundo aqui da reunião com um projeto com 100, 150 alunos no remoto, a gente não consegue tirar dúvida de um a um. Então, a gente necessita de mais turmas para a gente poder estar trazendo isso. Então, é um projeto, né, que eu trago aqui para a nossa reunião, eu vou trazer para o evento Regional Nordeste mês que vem, e a gente está fazendo essa construção de um projeto, né, tanto nas cidades, tanto projeto da própria federação, que contribua, né, para a sociedade com alunos do Enem, simulados, esse tipo de coisa, de forma gratuita, né, como a gente quer fazer, e essa é uma sugestão que a gente queria apoio, a gente queria mais braços e mãos para a gente poder tá colocando filosofia e sociologia novamente nos espaços, está dialogando com as escolas, com a universidade, colocando o papel do PIBIDiano, de uma pessoa que está querendo fazer um estágio, e será que esse estágio ele não pode ser em um local que a gente conseguiu
supervisionado pela tal direção. Então, enfim, a gente está pensando em propostas desse tipo para poder fazer com que os nossos, né, consigam realizar seus sonhos, consigam terminar, não tenham dificuldade no ensino médio e tenham uma formação realmente crítica de si mesmo e do seu papel na sociedade. E lutar novamente pela revalorização, né, da filosofia e das ciências humanas, tanto em carga horária, tanto em profissionais licenciados na área, tanto de um currículo que atenda às necessidades ali vigentes, né? Então, basicamente, e aí eu abro caso alguém queira complementar, fazer alguma outra fala, mas isso é um plano que a gente precisa de mãos e a gente está querendo fazer, mas estamos discutindo para a gente poder entender as necessidades de cada região, para a gente consolidar um plano maior no final e ver se a gente consegue fazer isso, né? Porque o Enem já está chegando, não sei se esse plano a gente já consegue colocar em prática, né? Mas caso não consiga, quem sabe a federação, com seus apoiadores, entrem lá, federação, gente, ó, eu sou de Ilhéus, eu sou de Sergipe, eu sou de São Paulo, moro em tal cidade, estou disponível para dar alunos do Enem. Nem que você consiga três aulas já é alguma coisa, perto ali do Enem. Então, se a gente conseguir esses espaços para esse ano, seria de bom tom, e para um projeto maior, quem sabe, para a próxima gestão que vai assumir, e que possa fazer isso não só ali perto do Enem, porque é muita coisa para ser diluída em poucas horas. Então, basicamente é isso. A gente conta com o apoio dos centros acadêmicos, a gente conta com o apoio da sociedade civil, dos professores licenciados, dos estagiários, enfim, para a gente conseguir fazer com que isso realmente aconteça e haja uma certa formação. Alguém quer a palavra para trazer uma contribuição do seu estado, se apresentar, dar alguma sugestão, que esse é o momento da gente estar aqui construindo, né, ao analisar o cenário, quais são as linhas de fato que a gente tem para poder estar se apoiando e mostrar, né, a força que a gente tem dentro da sociedade. Se alguém quiser falar, levanta a mão. Ó, como ninguém se manifestou, pensei que tinha levantado a mão. Basicamente, essa discussão, gente, eu não sei se o Vinícius ele quer colaborar com mais alguma coisa. Nossa programação, ela tá da seguinte forma, enquanto alguém não se manifesta, pode ser no chat também, se tiverem com vergonha, não tem problema nenhum que a gente lê aqui logo em seguida. Nossa programação, ela conta, né, com esse primeiro momento de mostrar como que está o debate de filosofia desde a ditadura até o tempo atual, quais são os projetos vigentes, quais são as formas de enfrentamento que a gente tem, e a gente quer sair desse evento com uma carta conjunta, né, tanto com o evento Regional Sul, quanto o evento EAD, que vai acontecer, se não me engano, na quinta e sexta agora, para a gente poder mostrar o que, é que a gente está discutindo, quais são nossas propostas. Amanhã a gente começa as sessões de comunicações o dia todo, e aí eu estava conversando com o Vinícius, caso alguém tenha alguma comunicação, algum texto, pode estar entrando em contato com a gente, eu vou até deixar meu número aqui, caso vocês não estejam presentes nos grupos, né? É importante entrar nos grupos para poder estar dialogando com a gente. Porque, assim, amanhã e depois a gente tem as apresentações de trabalhos. E aí, caso haja alguma desistência de alguém, ou sobre tempo, porque a gente tem um tempo, né, de debate ali, de cada apresentação, a gente também pode estar já analisando hoje, né, os resumos e colocando eles, caso apareça alguma disposição de ou alguém faltar, ou que haja tempo, né? Porque a gente não estabeleceu um tempo mínimo, né, de apresentação. A gente tem mesas de basicamente 2 horas, então a pessoa pode apresentar seu trabalho em 10, como também pode apresentar seu trabalho em 15 minutos, depois a gente vai para a discussão, como também ela pode pegar um pouquinho mais de tempo, que
o interessante é que a gente faça o debate a partir dos temas. E no último dia, no dia 23, na parte da tarde, a gente tem a Assembleia Geral Regional, que é o momento que a gente vai vir aqui apresentar a nossa carta conjunta do que a gente discutiu hoje. Se houver alguma discussão em torno, né, a partir das comunicações, alguma sugestão, algo do tipo, a gente também vai estar fazendo uma carta conjunta para poder ser apresentada nessa Assembleia Geral com as propostas, o que a gente ouviu aqui, para a gente juntar com o evento EAD, escutar qual é a problemática, quais são as urgências desse evento, da modalidade EAD, né, no ensino de filosofia, para a gente lançar depois uma carta conjunta, uma carta para cada evento, registrando quais são as nossas nuances, quais são as dificuldades, quais são os planos e estratégias para a gente poder estar administrando a partir do Sul e das demais regiões, também levar e maturar essa ideia no final, que vai ser no Encontro Nacional para a próxima gestão. Pode falar, Vinícius. Eu gostaria só de complementar, né, falar sobre se tiver alguma entidade estudantil, tem centros acadêmicos aqui, né, e quiser trazer algum texto sobre as dificuldades, relatando aí um pouco, né, contextualizando as particularidades, talvez, que talvez a gente analisando conjuntamente não é tão particular assim, possa estar mandando para a gente, né, para a gente, a partir desses textos ou dessas emoções, a gente ter uma ideia, né, de como está o andamento do curso de filosofia. Por exemplo, a gente tem o Manifesto do Movimento Estudantil de Filosofia, e foi construído através das demandas que a gente foi ouvindo durante todo o Cobrefil, ano passado, né? Aí a gente construiu esse texto, para mim tá maravilhoso, com as reivindicações, né? A gente entregou às universidades, os departamentos, esse manifesto. Teve várias visualizações. Nosso Instagram ele tem um amplo alcance, né? Dentro de um ano a gente saiu conseguindo vários seguidores também, mas a gente tem um alcance bacana. Mas a gente precisa sair também das redes sociais, né? Claro que a gente tem a limitação da questão financeira, até mesmo de cumprir as nossas agendas, mas a gente consegue fazer as coisas acontecer. Então, deixo aí, né, para as pessoas que quiserem enviar um texto relatando de algum problema da universidade, de currículo, se há filosofia brasileira, por exemplo. A gente soltou sobre Sergipe, o PPC ser um Ctrl-C, Ctrl-V de algo de 2011, que ia prejudicar tanto os estudantes quanto os futuros professores que iriam se deparar com as exigências do MEC e que o currículo não prepara para ser professor, o currículo mais voltado para bacharelado, apesar de na Universidade Federal de Sergipe não ter bacharelado. Outra questão também é que a gente precisa entender como está a situação do bacharelado, porque geralmente aqui na FNFIL são pessoas de licenciatura, então nós não temos muito o que dizer sobre o bacharelado. Então, essas demandas têm que chegar até nós, para a gente saber como é que nós podemos lidar junto, né? A gente tem a coordenação de bacharelado, só que ninguém ocupou a cadeira, a gente tem várias cadeiras ocupadas. Já deixo aqui o convite, né, para a gente tentar fazer a ocupação dessas cadeiras, né, até dezembro ou depois de dezembro, enfim. Então é isso, fique à vontade de mandar para a gente esse texto até a nossa assembleia, ou posteriormente a gente construir uma carta, um manifesto, uma moção, em conjunto, a gente abre o Docs e vocês podem estar ali construindo. É só um acréscimo mesmo. Eu falo demais, gente, desculpa. Fala bem demais. Enfim, gente, caso tenha mais alguém que queira se manifestar agora, caso contrário, a gente tem as comunicações, né, que começam amanhã. A gente tem manhã, tarde e noite de comunicação. Aí na quarta-feira a gente tem manhã de comunicação e finalizando a tarde com a nossa Assembleia Geral, onde a gente vai discutir, rediscutir, né, caso apareçam mais pontos, e apresentar uma pré-carta, né, com o que a gente discutiu até então. Caso falte alguma coisa, vocês nos ajudam a estar cumprimentando. Caso contrário, a gente vai adicionando, porque a gente tem um evento na modalidade EAD, né? O primeiro evento nacional é EAD, então é importante vocês estarem participando. Mais alguém tem alguma sugestão? Como ninguém falou nada,
E aqueles e aquelas que desejam, né, apresentar seus trabalhos a partir de amanhã, entre em contato com o número que eu deixei aqui nos comentários, para a gente estar mandando os resumos, conversando sobre a questão da disponibilidade, para a gente poder analisar, né, o resumo, se ele tem a estrutura de um resumo mesmo, né, de uma apresentação de trabalho. Caso queiram compartilhar textos também, podem estar compartilhando. É isso, a gente agradece por todos estarem presentes, a gente tirou print aqui de quem está. Hoje não vai ter lista, mas a partir de amanhã a gente vai passando a lista, e é isso. Agradecer em nome da federação a participação de todos no nosso evento, na nossa retomada, né, do Encontro Regional Sul, e que venham mais eventos desses e que a gente possa, em próximos eventos, estar se encontrando cada vez mais perto, presencial, para a gente fazer debater filosofia e sociologia de forma mais contundente, de forma que a gente possa mostrar o que a gente está querendo. É isso, eu declaro a reunião encerrada. Aguardo vocês amanhã para a gente iniciar as comunicações. Elas têm início a partir das 10 da manhã.